A gente continuar falando sobre a reforma tributária, porque a pauta econômica deve voltar a ser esse destaque na retomada dos trabalhos. A nova política de armas também poderá ser debatida pela Câmara dos Deputados nas próximas semanas. Para falar mais sobre a retomada, a gente recebe aqui o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Aliás, o senhor que coordenou os trabalhos na Câmara em relação à reforma tributária. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jovem Pan. Uma alegria poder falar um pouco sobre a pauta econômica desse segundo semestre, em especial da conclusão da reforma tributária. Perfeito. Como é que o senhor acredita que o Senado vai se comportar a partir de agora? É possível que o Senado, e provável que o Senado faça modificações e a matéria volte para a Câmara, deputado, mas o senhor teme que o Senado acabe desfigurando alguns itens dessa proposta? Olha, Tiago, o sucesso desta reforma, depois de 60 anos, se deu no alinhamento político. É fundamental que a Câmara e o Senado possam continuarem dialogando na perspectiva de fazer os ajustes que são necessários para a boa técnica legislativa, para a segurança jurídica e para uma boa reforma tributária. Evidente, se a Câmara continuar nesse diálogo junto com o Senado, quando voltar para a Câmara possa homologar esse texto do Senado e aí, finalmente, a PEC ir para promulgação, que é fundamental que isso ocorra até o mês de outubro, porque nós precisamos preparar as leis complementares, né? Eu espero que até junho e maio do ano que vem, 2024, todas as leis complementares possam ser sancionadas pelo presidente da República e aí sim, em 2026, o Brasil começar a transição do sistema tributário brasileiro. Deputado, muito bom dia. Nós vimos na reportagem da Luciana Verdolim agora há pouco que essa reforma está vindo carregada de muitas exceções, né? E quanto maior o número dessas exceções, maior é o número, maior a quantidade, né? Mais alta será a alíquota. Então, como que o Senado, como que essa reforma tributária deve ser organizada agora para essa alíquota não ficar tão alta? Então, Paula, na verdade, o que a Câmara garantiu de exceção, praticamente o mundo também garante para esses produtos ou para esse serviço. O imposto de valor agregado, ele leva em consideração o tamanho da cadeia produtiva. Quanto menor for a cadeia, nós estamos falando de uma alíquota que pertence ao consumidor. Então, o Brasil é um sistema tributário de exceções, 460 mil normas o atual sistema. Então, para não ter aumento relativo dos preços para o cidadão, porque ali é do consumidor, nós temos que analisar com precisão qual é a alíquota efetivamente que esse serviço ou aquele produto, de fato, estão pagando. E, a partir daí, calcular qual seria a alíquota dentro do IVA, né? Então, aquilo que a gente tratou como exceção, eu tenho clareza e objetividade que foi dentro do equilíbrio, ou seja, serviço de educação, qual é a alíquota que pagam hoje? É essa alíquota reduzida mesmo de 40% da alíquota padrão. O serviço de saúde, porque são serviços finalísticos, cadeia curta. Se tiver um aumento na alíquota, impacta nos preços e aí quem vai pagar é o cidadão. Quando a cadeia é longa, aí sim, hoje essa cadeia paga mais impostos. Então nós levamos em consideração o tamanho da cadeia e se o serviço ou o produto ele é essencial ou se, de fato, ele é produto final para o cidadão. Deputado, agora as perguntas dos comentaristas. Diogo Schelp faz a primeira questão. Schelp, você. Deputado, bom dia. Existe uma discussão agora que vai começar com a aprovação da LDO. Existe uma preocupação por parte do governo de que se procure, né, criar um orçamento impositivo em relação às antigas emendas de relator ou orçamento secreto, como se chamava. Como o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu acho que o parlamento brasileiro, ele já garantiu as emendas impositivas, as emendas individuais, né? E também as emendas de bancadas. Eu acho que as emendas de programação é fundamental que elas possam ser utilizadas para fazer ajustes orçamentários e também priorizar programas nacionais, estratégias na área da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social. Por isso, eu não acho correto que essas emendas se tornem impositivas. Agora a pergunta é do comentarista Cristiano Beraldo. Beraldo, sua pergunta.
Deputado, bom dia. O governo vem fazendo críticas já há bastante tempo em relação à taxa de juros, colocando a responsabilidade pelos desafios econômicos no Banco Central. E agora o economista Márcio Pockmann, que foi indicado para a presidência do IBGE, também se junta a esse coro, fazendo acusações até bastante graves contra o Banco Central e seu presidente. O senhor acredita que a autonomia do Banco Central pode ser revista pelo Congresso? Não acredito. Acho que o Banco Central continuará com autonomia. Agora, é evidente que a política monetária do país hoje prejudica a política fiscal. Não tem nenhuma base do ponto de vista da teoria econômica que justifica essas altas taxas de juros. Não tem nenhuma. A nossa estabilidade política e fiscal e social e econômica é muito melhor no Brasil de hoje, quando o Banco Central praticava uma taxa de 2% de taxa Selic. O nosso endividamento ele é mais de 96% em moeda nacional, então não justifica, né? E se a gente olhar para o mundo, geralmente a taxa de juros Selic ela é metade da inflação. O Brasil pratica o dobro. Então, na minha opinião, acho que chegou a hora do Roberto Campos fazer uma autocrítica e promover uma redução agora durante a semana. Deputado, voltando a falar sobre a reforma tributária, o senhor que se debruçou com as discussões, ouviu especialistas também, uma dúvida que nós temos é a seguinte: em que momento que a alíquota do IVA vai ser definida? Ainda nesse segundo semestre, com o trabalho do Senado e eventualmente a volta para a Câmara, ou só nas regulamentações a partir do ano que vem? Pela emenda constitucional, a alíquota será decidida no ano de 2026. Nós vamos aplicar a alíquota teste, com 1% do novo imposto. 0,9% vamos chamar do IVA nacional, porque o IVA será dual, né? Terá o imposto sobre bens e serviços que pertencerá à União e o imposto sobre bens e serviços que vai pertencer aos estados e municípios. Então, 0,9% como alíquota teste do IVA nacional, 0,1% como alíquota teste do subnacional, então 1%. Então, no ano de 2026, essa alíquota ela tem que representar numa equação de matemática uma arrecadação, se fosse hoje, de 1,5 trilhões, porque hoje esses 5 impostos arrecadam 1,5 trilhões. Então, porque nós não teremos e não queremos aumento de carga tributária, mas nós temos um compromisso com toda a sociedade, com todos os entes federados, e nós vamos manter o nível de arrecadação. E aí o Tribunal de Contas da União vai auditar esta alíquota e o Senado vai regulamentar a alíquota. Então, a alíquota será calculada no ano de 2026. Perfeito. E, deputado, agora para o segundo semestre, o que esperar também das discussões em relação ao arcabouço fiscal? Eu acho que será aprovado, porque, de fato, houve uma proposta realista, uma proposta que dá credibilidade ao país, previsibilidade, estabilidade, garante um mínimo de investimentos sociais, investimentos em infraestrutura para garantir o funcionamento do Brasil e, ao mesmo tempo, tem metas de responsabilidade fiscais bem definidas, com o mínimo e o máximo de investimento, e também tem metas de superávit primário. Então, de fato, houve uma construção de uma nova regra fiscal que realmente poderá ser sustentável, em especial com o novo sistema tributário. Portanto, eu tenho convicção que a nossa nova regra fiscal será aprovada agora nas próximas 2 semanas na Câmara dos Deputados. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, obrigado mais uma vez pela gentileza, boa semana, até a próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez, me coloco à disposição sempre. Obrigado. Pelo convite.